Extensão da suspensão. O dispositivo constitucional diz suspender no todo ou em parte. Isso poderia levar à interpretação no sentido de que o Senado dispõe da discricionariedade para suspender a lei em desacordo com a decisão do STF, acolhendo apenas parte do que o STF decidiu. No entanto, embora o Senado tenha discricionariedade para fazer ou não, ou ainda sobre quando fazer, deve respeitar os exatos limites do que restou decidido pelo STF. Portanto, não pode o Senado suspender uma lei em parte quando o STF declarar toda a lei inconstitucional. A expressão no todo ou em parte refere-se à própria declaração parcial de inconstitucionalidade e não à possibilidade do Senado acolher apenas em parte a decisão do STF, pois, do contrário, seria o mesmo que atribuir ao Senado uma competência que ele não detém, qual seja revisar decisões do STF ou mesmo efetivar um novo controle de constitucionalidade. Captou tudo que eu falei até aqui? Bora que já está acabando. Senado pode suspender lei federal, estadual e municipal. Nos termos do artigo 46 da Constituição, o Senado Federal é composto de representantes dos estados e do Distrito Federal. O Senado, portanto, exerce um importante papel no Pacto Federativo. Isso lhe confere, pois, ampla legitimidade em relação a todas as legislações. Por isso, o Senado detém competência para suspender não só leis federais, como também leis estaduais e municipais. Em razão de seu papel, o Senado atua como um órgão de caráter nacional. Por isso, não há violação do Pacto Federativo, ou seja, ele não atua em nome da União, mas em nome de todos os entes federados. Isso não significa dizer que o Senado também não exerça a função de órgão legislativo federal. Por exemplo, quando aprova a lei de interesse da União. Mas, neste caso do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, sua natureza é de órgão nacional. Distinção entre inconstitucionalidade versus não recepção. O STF tem entendimento de que o conflito de norma com o preceito constitucional superveniente resolve-se no campo da não recepção, não cabendo a comunicação ao Senado prevista no inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal. Recurso extraordinário 387-271 de 2008. Portanto, segundo o Supremo, nos casos de decisões que reconhecem a não recepção, revogação do direito pré-constitucional, não se sujeitam ao dispositivo do inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal, pois a revogação por si é dotada de efeitos amplos. Importante demais você saber o seguinte, meu chapa, para relembrar, segundo o STF, as decisões de não recepção. Não precisa observar a cláusula do artigo 97 da Constituição Federal, pois não se trata de decisão de inconstitucionalidade. Não se aplica o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, pois não se trata de uma decisão de inconstitucionalidade. Trata-se de efeito similar à revogação de lei. Efeitos da resolução do Senado. Existe controvérsia sobre quais os efeitos temporais da resolução do Senado, do inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal. São dois posicionamentos. Primeira posição. A resolução do Senado tem efeito ex nunc, não retroativos. Para Temístocles Cavalcante, a única solução que atende aos interesses de ordem pública é que a suspensão produzirá os seus efeitos desde a sua efetivação, não atingindo as situações jurídicas criadas sob a sua vigência. Para Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, a suspensão da lei corresponde à revogação da lei, devendo ser respeitadas as situações anteriores definitivamente constituídas. Nesse sentido, a suspensão da lei pelo Senado tem efeito similar a uma revogação da lei e, portanto, com efeitos não retroativos por uma questão de segurança jurídica. O Senado apenas caça a lei. No mesmo sentido, para José Afonso da Silva, como o ato é de suspensão, o efeito deve ser ex nunc. Segunda posição. A resolução do Senado tem efeitos ex tunc, retroativos. Para Gilmar Mendes, a Constituição de 1988 instituiu uma nova sistemática para o controle difuso de constitucionalidade e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle incidental acabam por ter eficácia que transcende o âmbito da decisão.
o que indica que a própria Corte vem fazendo uma releitura do texto constante do artigo 52, inciso 10 da Constituição de 1988, que, como já observado, reproduz disposição estabelecida inicialmente na Constituição de 1934, artigo 91, inciso 4, e repetida nos textos de 1946, artigo 64, e de 1967 a 69, artigo 42, inciso 8. Seu posicionamento, obviamente, está ligado à tese de mutação constitucional do inciso 10 do artigo 52 da Constituição Federal, no sentido de que parece legítimo entender que a fórmula relativa à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. No âmbito federal, o Decreto 2.346, de 1997, que consolida normas de procedimentos a serem observadas pela administração pública federal em razão de decisões judiciais, regulamenta os dispositivos legais que menciona e dá outras providências, dispondo no parágrafo 2º do artigo 1º que a resolução do Senado, que suspende lei em decorrência de decisão do STF em controle difuso de constitucionalidade, tem efeito ex tunc. Viu só? Já acabou e você nem chorou. Não para, meu querido. Até que você tenha tanto orgulho de si mesmo que vai servir de inspiração para outras pessoas. Ah, e quando isso acontecer, me faz uma moral, tá? Diz que fui eu que te ensinei certinho. Fechou? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Obrigado.